Olá, tudo bem? João capítulo 5, 45. Veja o que Jesus de Nazaré disse nos seus dias para os judeus, para os seguidores de Moisés, do legalismo de Moisés. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Assim é na religião. Se não der o dízimo, você vai perder seu carro. Se não der o dízimo, você vai perder seu emprego. Se não der o dízimo, você vai levar chifre. Se não der o dízimo, é só maldições. É só acusações do Velho Testamento. É só acusações de Moisés. Por isso que eu sempre digo, a religião, ela está na contramão de Deus. Os religiosos estão na contramão da sã doutrina pregada por Paulo. Os religiosos estão na contramão do Cristo ressuscitado. Os religiosos estão debaixo de maldição. Os religiosos estão debaixo nas trevas. Estão vivendo nas trevas. Os religiosos ainda não foram alcançados pelo Evangelho eterno. Os religiosos ainda não foram alcançados nem pelo sacrifício que Jesus fez naquele madeiro, que foi a sua crucificação. Nem aqueles sacrifícios religiosos ainda não alcançaram. Infelizmente, que pena. Chega da dó dos religiosos. Você vê que as acusações deles é quem? É quem vive em Moisés. As acusações deles vêm do legalismo de Moisés, vêm das leis dadas a Moisés. Aí eu te pergunto, lá em Romanos, abra sua Bíblia, leia aí, Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei foi Cristo. Se o fim da lei foi Cristo, então como alguém pode ser acusado por Moisés? Se o fim da lei, que lei que é essa? É a lei do nosso município? É a lei do governo estadual? É a lei da federação, do governo federal? Não. Essas leis que estão descritas na Bíblia, essas leis se tratavam das leis dadas a Moisés, que foram 10 mandamentos escritos na pedra, e mais 603 mandamentos de 200 e pouco para cumprir e 300 e poucos para não cumprir. Foram dados esses mandamentos. Então o fim desses mandamentos, o fim dessas ordenanças, o fim desse jugo, desse fardo pesado, foi Cristo. Mas a religião não sabe disso. Não, se você não buscar, olha aqui, se você não frequentar o nosso templo, a nossa igreja, eles falam assim, e Jesus voltar, você vai ficar, porque você vai ser comparado àquelas virgens nécias. Oh meu Deus, mas as virgens nécias estão em um contexto da lei. Aí você fala, não, está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, ali é Novo Testamento. Não, minha criança, não, inocente. Jesus veio para cumprir as leis. Quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, e ele entregou o Espírito, deu-se fim às leis mosaicas. Então, as nécias, as virgens nécias, que eles usam, é um aguilhão, é uma acusação, é uma sentença da lei. Não, você tem que... E outra coisa, buscar Deus em templo, leia Salmo 122, no versículo 4. Buscar Deus em templo era um mandamento da lei, mas o fim da lei foi Cristo. Então tudo que você vê nessas casas chamadas igreja, são fraudes, são mentiras. Tudo que tem aí é lei de Moisés. Não tem altar onde você vai lá? Tem o altar, e lá em cima do altar tem um púlpito, a coisa mais linda. E lá atrás daquele púlpito tem 7 cadeiras que representam a grandeza de Deus. Representa os 7 Espíritos de Deus. Tem 7 cadeiras. Você senta naquela cadeira? Não, só quem senta lá são os mestres. Os mestres do acharque, os mestres do baixa 5, levanta 6. Ali é que estão. Porque Deus não está naquilo lá. Altar era
um procedimento, era algo que tinha na lei, porque eram nos altares que eram oferecidos os sacrifícios, eram oferecidos as oblações, as libações eram oferecidas, tudo em cima de altar. Mas no templo que é espiritual dos Deus, do Criador, não existe mais altar, não existe mais banco, mais cadeira, não. Não existe mais a casa do tesouro, não. Porque o templo de papai é espiritual. E você acha que no espírito você consegue ver altar, você consegue ver cadeira, banco, você consegue ver algo físico? Não. O reino espiritual é espiritual. Não há nada palpável. Não há água de piscina para batizar. Não há pão e suco para falar que tem comunhão com Deus. Não há envelope. Não há caroço de feijão de Milão. Isso eu não esqueço desse caroço de feijão. Quando eu lembro que aquele cão guloso lá no Brás, na época da pandemia, com aquele chapelão dele, ele cobrava R$1.000 num caroço de feijão para curar o povo da Covid-19, sendo que, se eu não me engano, o irmão dele ficou na UTI, ou até o irmão dele até morreu por causa desse negócio aí. Ele não conseguiu curar nem o próprio parente. E vendendo um caroço de feijão a R$1.000. Um cara desse devia ser preso. Preso por estelionato, por que mais? Charlatanismo. Ele, o do dedinho, o truque, o agenotruque também, é outro. Tudo é falso profeta, tudo mercenário. Esses camaradas, tudo mercenário. É isso daí mesmo. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Então assim eram nos dias dos judeus, seguidores de Moisés, quem acusava eles era Moisés. Assim é nos dias de hoje também. Quem acusa esses religiosos é as leis de Moisés. Por isso que fica provado que dentro da religião só tem maldições, só tem trevas. Não tem nada mais que isso. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e eu digo a você, saia do engano, pare de ser menino, pare de ser enganado por esses lobos, leia de Romanos a Filemão, leia as 13 epístolas paulinas, de Romanos a Filemão, e ali você vai ter a base, você vai ter o fundamento da sã doutrina. Você tendo o fundamento da sã doutrina, você já vira as costas para a lei, você já vira as costas para o Antigo Testamento. E você conhecendo a graça pregada por Paulo, em seguida você aprenderá a respeito do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é a escatologia consumada, o Evangelho Eterno é Deus em nós. Tá bom? Então eu deixo com você essa mensagem. Se você tiver, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Se você estiver vendo esse vídeo naquela rede social que tem a letra K, ou então que tem o tique-tique, lá tem um coraçãozinho, tem o comentar e tem compartilhar, tá bom? Manda pra frente esse vídeo aí, vamos ver o que vai dar. Tchau, tchau, até a próxima.